Ao Senhor. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Irmãos, nosso pastor na semana passada estava a trabalho. Ele imaginou que como eu falo muito, né, eu gosto de falar, pelo tema que eu preguei, ele imaginou que eu haveria de falar mais vezes, né? Mas naquele dia eu consegui, graças a Deus, quando eu li a mensagem. E hoje o Senhor colocou outra mensagem no meu coração. E eu quero convidá-los para a gente meditar, amém? Vamos abrir nas Sagradas Escrituras, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, seu capítulo de número 8. Quando você localizar o capítulo de número 8, olhe, procure o versículo número 28. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na minha tradução está diferente, mas é o mesmo sentido. Diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quero repetir? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Amados, eu quero meditar nesta noite a respeito de um tema: a soberania de Deus em meio às circunstâncias da vida. Para isso, antes de iniciarmos, vamos ao Senhor em oração, pedindo a sua graça, pedindo o seu favor, pedindo que o seu Santo Espírito fale conosco poderosamente nesta noite. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, necessitamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações e abra os nossos ouvidos para a realidade que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, de sorte que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor receba toda a honra e glória para si, em nome de Jesus. A soberania de Deus em meio às circunstâncias da vida. Quando nós falamos de vida, existem dois cenários que são predominantes na nossa vida: o cenário positivo e o cenário negativo. Em um momento das nossas vidas, nós desfrutamos de alegria, desfrutamos de paz, desfrutamos da mais plena e doce alegria que a vida pode proporcionar. Nos dias bons, nossa conta bancária está verde. Nos dias bons, nossa empresa dá lucro. Nos dias bons, nosso matrimônio, a nossa relação conjugal é uma bênção. Nos dias bons, a nossa vida com os nossos filhos é uma bênção. Tudo se torna uma bênção nos dias bons. Nós oramos e Deus responde. Onde colocamos as mãos, Deus nos faz prosperar. Por onde quer que caminhamos, Deus abre as portas. Existe o dia bom, onde nós acordamos e o céu está azul, onde nós acordamos e o sol está deslumbrante. Existe o dia bom, o dia que tudo dá certo. Este é o cenário da vida. Mas existe o outro lado da vida. Existe o dia mau. Existem os dias ruins. Existem as crises. E quando a crise vem, ela não tem data, ela não tem previsão, ela não nos comunica o dia que vai vir. Ela simplesmente chega como uma tempestade impetuosa, como um vento poderoso, como um vendaval que torna toda a nossa vida uma completa bagunça. Nossa conta, que estava no verde, passa a estar no vermelho. Nossas empresas, nossos empregos, que nos davam prosperidade, que davam lucro, agora passa a dar prejuízo. Não conseguimos vender. Nossa família conjugal, relacionamento conjugal, se passa por uma turbulenta crise. Aquilo que era um matrimônio saudável, aquilo que era um matrimônio
servia como exemplo, de repente, do dia para a noite, é alcançada por uma drástica crise. Nossos filhos, que eram bênçãos, se tornam filhos rebeldes. Existe o dia mau, e o dia mau é marcado por coisas ruins. O dia mau é como se nós acordássemos e não houvesse a luz do sol. É como se fosse tudo uma neblina. É como se a alegria saísse do nosso rosto. É como se estivéssemos desanimados, depressivos. E a crise chega e ela não tem dia nem hora para sair. Ela simplesmente chega e nos marca. Ela simplesmente chega e nos alcança. Ela simplesmente chega e nos ataca violentamente. E é nesses dias que o cristão genuíno, que o cristão que serve a Deus, deve olhar para as Escrituras. É nesses dias que o cristão que teme a Deus deve buscar o seu refúgio na palavra do Senhor. Os ímpios, quando estão em crise, buscam o alívio da sua alma, buscam o alívio do seu corpo na bebida, nos vícios, nas drogas, nas noitadas. O ímpio, quando passa por crises, logo ele vai aos bancos, logo ele vai a pessoas recorrer a dinheiro, logo ele procura as coisas desta terra. Mas o verdadeiro cristão, quando ele está em um momento de crise, quando ele está passando por uma tribulação, ele não vai ao banco, ele não vai às cachaças, ele não vai às bebidas, às drogas, não. Ele vai à palavra do Senhor. Amém. E neste versículo, meus amados irmãos, é uma promessa para os dias maus. Este versículo é muito mais que uma promessa, ele é um decreto de Deus. E decreto de Deus não pode ser violado. Decreto de Deus não pode ser mudado. Decreto de Deus não pode ser transformado. Nos dias maus, nos dias ruins, o cristão deve olhar para as Sagradas Escrituras, porque é por meio dela que o Senhor nos dá o nosso consolo. E nesta noite, o Senhor quer nos consolar. Nesta noite, o Senhor quer mostrar a sua grandeza, a sua soberania, e mostrar que tudo que acontece na vida do cristão coopera para o bem. Todas as coisas, sejam as coisas ruins, sejam as coisas boas, têm um propósito. E que propósito é este? O propósito é cooperar para o bem. Até os dias maus cooperam para o bem. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Amados, nos dias de crise, nós devemos nos apegar à palavra de Deus, não somente nos dias de crise, é claro, mas trazendo no contexto do que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui. Nos dias de crise, nós devemos nos atentar, nós devemos olhar para as promessas de Deus. A Bíblia é um livro de promessas. Existem mais de 7.000 promessas. Promessas de paz, promessas de salvação, promessas de prosperidade. Mas essa promessa em específico, no meu ver, no meu humilde ponto de vista, sendo este o meu versículo favorito, é a promessa que mais traz consolo enquanto ainda estamos aqui na terra. E eu quero convidá-los a olhar para esse versículo, porque através desse versículo nós vamos extrair grandes verdades, vamos extrair grandes tesouros para as nossas almas. E o primeiro tesouro, o primeiro ponto que eu quero ministrar com os irmãos, que este texto nos traz, é a soberania de Deus. Amados, a soberania de Deus, ela deve nos trazer paz. A soberania de Deus, ela deve nos trazer alegria, deve nos trazer segurança. Por quê? Porque quando falamos da soberania de Deus, estamos falando a respeito de um atributo da sua pessoa. E este é um atributo que Deus decidiu não comunicar com a humanidade. Ele comunicou alguns atributos, como amor, justiça, a ira, mas a soberania de Deus pertence somente a Ele. E o que significa a soberania de Deus? Significa que Ele tem autoridade
absoluta, controle e poder sobre toda a criação. Nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. Isso abrange desde os grandes eventos do universo até os mínimos detalhes das nossas vidas. Ou seja, a soberania de Deus nos revela que o Senhor tem o total controle de todas as coisas, nos céus e na terra. E se o Senhor tem o total controle de todas as coisas, isso significa que nós não dependemos de um governo, isso significa que nós não dependemos de uma empresa, de um empresário, isso significa que nós não dependemos nem mesmo até do dinheiro, mas dependemos totalmente de Deus, porque Ele é totalmente soberano. É Ele que levanta os governos, é Ele que destrói os governos, é Ele que levanta reinos, é Ele que levanta reis, é Ele que destrona reis. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele controla a economia dos países, Ele controla as fronteiras, Ele controla tudo, tudo está ao seu alcance e Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem total controle sobre as pessoas, sobre governos, sobre as leis da natureza, sobre os céus, sobre a terra. Marcos 4:39 nos revela a grandeza da soberania de Deus. Os discípulos estavam aflitos, estavam apavorados porque a tempestade os assolava. E eles indagaram o Senhor Jesus: Mestre, o Senhor não vê que pereçamos, que estamos perecendo e ainda continua a dormir? Então Jesus se levanta, em um ato ali, na sua divindade, Ele mostra a sua soberania. Ele diz para o vento se calar e para o mar se aquietar. No mesmo instante, o mar e o vento se aquietou e ocorreu uma grande bonança. A soberania de Deus nos revela esta grandeza. Ele tem o total controle de todas as coisas. E isso significa também, principalmente, especificamente, que Ele tem o total controle das nossas vidas. Cada passo que damos, cada porta que se abre, cada porta que se fecha, os dias maus, os dias ruins, estão todos nas mãos do Senhor. Nós não dependemos do homem, nós dependemos totalmente de Deus. Segunda verdade que este texto vai nos narrar, que a soberania de Deus ocorre em meio aos acontecimentos ruins da vida. É muito fácil, irmãos, eu agradecer e glorificar a Deus quando tudo vai bem. Quando você recebe um salário bom, quando tem alimento na sua despensa, quando tudo vai bem, quando você goza de uma saúde maravilhosa. É muito fácil glorificarmos a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil, mas é difícil glorificarmos a Deus quando todas as coisas estão de ponta cabeça. É difícil levantar as mãos para o alto e dizer que Deus é soberano quando estamos passando pela mais triste aflição das nossas vidas. Jó, no capítulo número 2, versículo número 10, ele vai dizer: se recebemos de Deus as coisas boas, porque também não vamos aceitar as coisas ruins. Jó, naquele momento, ele havia perdido tudo. Ele havia perdido tudo. Ele perdeu seus filhos. Ele era um homem muito rico, talvez um dos homens mais ricos daquela época. Ele perde toda a sua riqueza. Não obstante disso, ele perde a sua saúde. E a sua esposa, eu quero que você não julgue a esposa de Jó, porque ela teve um dia muito ruim, ela teve um dia muito mau, ela perdeu seus filhos, as pessoas que ela mais amava, e ela ali, num ato de desespero, ela diz para Jó abandonar a Deus e morrer. E Jó faz essa declaração: recebemos as coisas boas de Deus, mas não receberemos as coisas ruins? Não receberemos as coisas ruins de Deus? Isso que eu quero tratar com você, meu irmão. Eu quero percorrer um pouco nessa graça e comprovar que até mesmo nas coisas ruins Deus faz cooperar para o nosso bem. Gênesis, capítulo número 50, versículo número 20, vai narrar a história de José. José era o filho querido de Jacó, e seus irmãos tinham inveja de Jacó, inveja de José.
e eles o lançam no calabouço, humilham ele, rasgam suas vestes, vendem ele como escravo, e ele passa a habitar numa terra distante, longe do seu pai, longe da sua família, tendo ele ali a idade de aproximadamente 15 a 18 anos. Era um jovem, não tinha muita experiência de vida. Ele tinha que crescer junto com seu pai para aprender a ser um homem, para desenvolver a sua natureza, para desenvolver a sua personalidade. E ali ele é lançado distante do seu pai, distante da sua família, distante dos seus entes queridos, é vendido como escravo. E ele passa a morar, é comprado por Potifar. Potifar dá a ele a governança da sua casa. Injustamente, José é acusado de um crime que ele não cometeu contra a esposa de Potifar. Novamente, a injustiça ocorre na vida dele. Ele é lançado na prisão. Ali poderia ser o fim de José. Ali ele poderia desistir da vida. Quantos de nós, nessa situação de extrema injustiça, poderíamos olhar para os céus e glorificar a Deus? De forma alguma faríamos isso. Então passou-se os anos. José, nós sabemos a história, se tornou governador do Egito, estava apenas abaixo do faraó. E sabemos que aquela grande fome, ela acometeu aquele povo, acometeu aquela nação, as nações. E no capítulo 50, versículo número 20, vai dizer que os seus irmãos vão até o encontro deles e o reconhecem. Quando eles o levam, quando José leva ele para a sua casa, ele se mostra que ele é José. E o versículo de número 20, veja o que ele vai dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Os irmãos de José fizeram mal contra ele. Os irmãos de José cometeram maldade contra ele, transformaram a vida dele em uma catástrofe. Ele perdeu anos e anos da sua juventude, da sua vida como escravo. Mas José, quando encontra os seus irmãos, ele diz: vocês fizeram mal, mas Deus usou esse mal para o bem. E que bem foi esse? José salvou ali a família de muitos, especialmente do seu pai, Jacó. Se José tivesse desistido, se José tivesse se suicidado, ele não poderia salvar o seu pai, não poderia salvar a sua família, não poderia salvar os seus parentes. E não salvando os seus parentes, Jesus não poderia nascer, porque sabemos que Jesus vem da linhagem de Abraão, que percorre Jacó e se estende até chegar nos seus dias. Veja como que esse mal que ocorreu na vida de José, Deus o transformou para o bem. E é exatamente isso que Deus faz em nossas vidas. Às vezes passamos dificuldades, às vezes passamos necessidades, passamos flagelos, mas é porque Deus quer nos amadurecer. Em tudo coopera para o nosso bem. Quero aqui ainda usar um outro exemplo que está em Filipenses, no capítulo número 1, versículo de número 12, que é o apóstolo Paulo. Veja como que os acontecimentos da vida dele cooperaram para o bem. O apóstolo Paulo, ele enfrentou toda a sorte de provações. Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta. Sabe o que o apóstolo Paulo vai falar a respeito das circunstâncias da qual ele passou? Em Filipenses capítulo número 1, versículo número 12, ele vai dizer: desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Nós olhamos para essas circunstâncias da vida desses homens, poderia citar diversos outros, e podemos falar, quando estamos passando por dificuldades, será que nós podemos falar esta
palavra, esta frase de José e do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperaram para o bem e que tudo que ocorreu conosco tem contribuído para o avanço, para o progresso do Evangelho. Será que nós temos fé suficiente para crer neste versículo e acreditar que as coisas ruins que nos acontecem, que as coisas ruins que nos acometem, elas ocorrem para o bem? Este versículo nos relata a grande soberania de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Terceiro ponto, Deus usou até mesmo o pecado para cooperar para o bem. Isso parece uma heresia, isso parece uma doutrina falsa, porque o pecado é totalmente horrível, o pecado é totalmente maligno. Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades causam separação entre Deus e os homens. Em Romanos diz que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Ainda mais em Romanos vai dizer que todos aqueles que pecam merecem morrer. A alma que pecar, esta também deverá morrer. Como que o pecado pode cooperar para o bem se ele é completamente mau? Ora, a resposta está na cruz. O primeiro homem pecou, ele errou, e Deus usou desse erro, enviando o seu Filho Jesus Cristo para cooperar para o nosso bem, para nos trazer salvação. O próprio pecado, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cooperou em nós a salvação. Então o pecado cooperou para o nosso bem, mediante a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer uma breve reflexão. Se todas as coisas cooperam para o bem e isso inclui o mal, como tratamos a questão, algumas questões cotidianas? Como, por exemplo, como que nós trataremos o divórcio? Como que podemos tratar o adultério? Será que podemos afirmar e dizer que essas coisas cooperam para o bem? Deixe-me te chamar a atenção. Olhe para o versículo número 28 novamente. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um crente genuíno e ama a Deus, você vai odiar o divórcio. Se você é um crente genuíno e ama a Deus, você vai odiar o adultério. Se você é um crente, obrigado. Se você é um crente que verdadeiramente ama a Deus, você vai odiar aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado, você vai odiar o pecado. Deus ama a justiça, você vai amar a justiça. Deus ama a santidade, você vai amar a santidade. Deus odeia o pecado. Deus odeia o divórcio, você vai odiar o divórcio. Deus odeia o adultério, você vai odiar o adultério. Por quê? Porque essa promessa está relacionada para aqueles que amam a Deus. Existem, sempre existiu, em toda a história da igreja, pessoas que são religiosas, pessoas que estão em todos os cultos, pessoas que frequentam todas as reuniões, pessoas que leem a Bíblia, mas não amam a Deus, são puramente, extremamente religiosas, elas não amam a Deus. E esse versículo não está falando para pessoas religiosas, está falando para aqueles que amam a Deus. Então, como tratamos essa questão? Se amamos a Deus, nós vamos lutar pelo nosso casamento. Se amamos a Deus, não vamos adulterar. Se amamos a Deus, vamos perdoar. Se amamos a Deus, nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Mas ainda que venha, por causa da dureza do coração humano, ocorrer estas coisas, Deus ainda assim pode usar esse mal para promover o bem. De que forma? Deus pode, em meio a essas circunstâncias, trazer para a pessoa um amadurecimento. Deus pode, em meio a essas circunstâncias, trazer uma moldagem, fazer uma moldagem no coração dessa pessoa. Então, ainda assim, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Último ponto, já vamos finalizar.
Deus usa as aflições dessa vida para nos aproximar dele. As aflições que nós enfrentamos, as nossas lutas, as nossas pelejas, as nossas dores, nos aproximam de Deus. Essas aflições nos aproximam de Deus, então elas têm que ser tratadas como bênçãos. Porque aquilo que nos aproxima de Deus é uma bênção. Aquilo que nos afasta de Deus é maldição. E vamos entender como que as aflições nos aproximam de Deus. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo número 12. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo número 12, a partir do versículo número 8. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse o espinho na sua carne. Mas ele disse: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar em minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo, aqui, ele está sendo afligido no seu corpo físico. Sua saúde está debilitada. Eu não quero entrar aqui no mérito se é um espinho ou não. Vamos tratar como uma doença. Ele está doente, ele está enfermo. E se nós ficamos enfermos, estamos abatidos. Mas ele roga ao Senhor, ele fala para que Deus tire aquela aflição da sua vida, aquela enfermidade. E Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, as aflições que se acometem em nossas vidas, que nos deixam abatidos, que nos deixam fracos, na verdade Deus está fazendo cooperar para o nosso bem. Por quê? Porque Ele está nos dando um amadurecimento, está nos dando crescimento, está nos dando um ensinamento. Aleluia! Os grandes avivamentos que ocorreram na história, eles ocorreram por conta de circunstâncias adversas, por conta de um esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é algo mau, o esfriamento espiritual é algo ruim, mas Deus usa essas coisas ruins para levantar pessoas avivadas, que clamam por um avivamento, e Deus derrama um avivamento. Foi assim com John Wesley. Enquanto a igreja estava passando por uma tribulação, a igreja estava passando por um período mau, de esfriamento espiritual, Deus usou aquelas circunstâncias para trazer um avivamento. Ou seja, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Nossa igreja passou por um vento, passamos por uma adversidade, mas isso cooperou para o bem, pastor, porque despertou o seu coração para orar. Então, as aflições desta vida cooperam para o bem. Tudo que acontece em nossas vidas cooperam para o bem.